No Brasil, há mais ou menos 18 milhões e meio de pessoas entre 5 e 17 anos que realizam afazeres domésticos na própria casa. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE de 2011. É quase metade da população nessa faixa etária no país e equivale ao número total de habitantes de Portugal e Israel juntos. Um verdadeiro batalhão de gente pequenininha que lava, passa, cozinha, cuida dos irmãos ou apenas arruma a própria bagunça. Pela estatística, ainda não é possível saber exatamente quais trabalhos essas crianças e adolescentes realizam, quanto tempo cada um passa fazendo essas tarefas, se estão sozinhos em casa ou com adultos. Na segunda reportagem desta série especial, nós vamos discutir o que é o trabalho infantil doméstico no próprio lar e quais as causas dessa prática que se mantém até hoje. Começa agora a série de reportagens especiais Trabalho Infantil Doméstico, a exploração dentro da própria casa, uma produção da acadêmica Thaís Nakakura, do 4º ano de jornalismo da Unicesumar. Qual sua opinião sobre crianças e adolescentes realizarem serviços domésticos na própria casa? Acho que é normal, dependendo se o pai e a mãe trabalham, você tem que ajudar. Porque assim, tá ajudando os pais, né, que estão trabalhando, só que assim, nada perigoso. Eu acho que deve fazer, porque eles já vão aprendendo e fazendo alguma coisa, né? Porque se eles crescerem sem fazer nada, depois vai ser difícil, né? De 5 anos pra cima já pode ensinando, né? Senão ele não aprende. Porque ninguém ensina, se não aprender em casa, fora não vai aprender, né? Criança não, mas de criança tem que brincar. Agora o adolescente tem. Eles têm que ter uma ocupação, já que não podem trabalhar fora, que tenha dentro de casa, cada um arrumar seu quarto. Cada um lavar o teu prato. Acho que não vai atrapalhar a vida deles em nada. Fazendo assim uma coisa leve, né? Porque aí eu acho, aí já tem um aprendizado. Para entender o que é o trabalho infantil doméstico, é preciso, antes, derrubar a ideia de que a atribuição de qualquer atividade no lar é trabalho. André Viana Custódio, pós-doutor em Direito, e Isa Maria de Oliveira, secretária do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, explicam que as tarefas fazem parte da formação das crianças e adolescentes, mas devem ser pensadas de acordo com a etapa em que eles se encontram. Tarefas são aquelas atividades que são características do processo de desenvolvimento da criança e adolescente. As tarefas escolares, uma situação de um adolescente que arruma o seu próprio quarto, ou seja, o compartilhamento das responsabilidades no âmbito das atividades, no âmbito da família. A criança, respeitando a sua faixa etária, o seu desenvolvimento, ela educativamente deve participar das tarefas na própria casa, na organização do próprio espaço do lar, desde que sob a supervisão dos adultos e que ela não assuma nem a responsabilidade dos adultos e nem seja imputada a ela, quer dizer, uma tarefa incompatível com a sua condição de criança e de adolescente. Esses limites não significam que a criança ou adolescente não possam ser corresponsáveis pela manutenção da ordem na casa. É justamente o contrário. Eles podem participar, mas para isso é preciso entender que eles têm capacidades e necessidades diferentes dos adultos. Mesmo em uma divisão de tarefas, não dá para distribuir igualmente as responsabilidades, já que nem todos estão em condição de igualdade. O cuidado de si mesmo e de outros, por exemplo, é um trabalho que apenas um adulto pode fazer, como alerta a psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Maringá, no Paraná, Franciane Gisele Mantovani. A criança ser responsável por si mesma ou pelo outro, isso não é estruturante. Criança tem que ser cuidada, criança e adolescente. Não é para ser responsável por si só. Eles podem ajudar em algumas atividades, mas não serem responsáveis unicamente por elas. Alguns estudiosos consideram o trabalho infantil doméstico apenas o realizado na casa de terceiros, ou seja, quando uma criança ou adolescente trabalha como empregado doméstico em uma casa que não é a dele. Há também quem afirme que é possível haver exploração quando essas atividades são realizadas na própria casa. André Viana, pós-doutor em Direito e pesquisador da área de trabalho infantil, esclarece que existem duas situações que caracterizam o trabalho infantil doméstico na própria casa. Uma delas diz respeito àquela situação em que crianças e adolescentes assumem atividades que são típicas de adultos. O outro critério que nós utilizamos
é um critério que diz respeito à etapa de desenvolvimento da criança e adolescente. Olha, não dá para exigir, por exemplo, que uma criança de 10 ou um adolescente de 12 anos manipule sistematicamente instrumentos perfuro-cortantes ou mantenha contato com produtos químicos em razão dos riscos envolvidos na manipulação desses componentes. É difícil dizer que a exploração pela família é sempre consciente, como se eles quisessem fazer o filho sofrer, por exemplo. Às vezes, essa situação é vista como natural, porque os pais já passaram por isso quando crianças, os avós, os tios. Reproduzem-se discursos que defendem o valor de aprender a cuidar da casa como uma forma de preparação para a vida. Mas, segundo o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Maringá, Ailton José Morelli, essa preparação nem sempre é feita da maneira correta. Normalmente o discurso ele é em cima do assim, não é uma coisa que mata. É uma coisa que mata. Agora, o que não mata é, em tese, essa parte da aprendizagem. Né? Então, assim, eu vou ensinar ele a sobreviver depois. Só que eu não posso colocar ele no sistema já de teste, já sozinho. Uma das causas mais fortes para a existência do trabalho infantil doméstico na própria casa são os discursos, os mitos relacionados a essa atividade, como trabalhar não mata ninguém, é melhor trabalhar do que ficar na rua, é melhor trabalhar do que roubar. O pesquisador na área de infância e adolescência, André Viana, argumenta que não há como garantir que o trabalho precoce afaste a criança dos grandes males da sociedade. Não há nenhum dado estatístico que comprove que o trabalho infantil evite a criminalidade, não há nenhum dado que sustente que o trabalho infantil possa evitar o consumo de drogas, ou seja, são premissas que acabam se reproduzindo socialmente de maneira acrítica, mas que tem uma consequência séria, né? Esses argumentos do senso comum utilizados para justificar o trabalho precoce são uma visão muito reduzida da realidade. O pesquisador André Viana e a secretária do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Maria de Oliveira, defendem que essa naturalização do serviço doméstico para crianças e adolescentes é, na verdade, uma forma de manter a desigualdade social. Muitas vezes um pai e uma mãe trabalhando dizem, trabalhei e não aconteceu nada comigo. Só que ele não percebe que ele trabalhou e não aconteceu nada com ele, mas ele precisa hoje contar com o trabalho do seu filho para garantir a sobrevivência. Ele não percebe que essa inserção precoce de crianças no mercado de trabalho leva a uma reprodução da exclusão social e da pobreza no país. Talvez uma forma muito simples de dizer isso é que se o trabalho infantil ele fosse importante para o desenvolvimento de uma pessoa, os filhos das famílias ricas estariam com seus filhos trabalhando. E o que nós vemos na realidade é que os filhos das famílias ricas brasileiras eles não estão submetidos ao trabalho infantil. Eles estão se dedicando ao desenvolvimento de atividades multidisciplinares. Então, é bastante falacioso o discurso que o trabalho infantil garante um futuro, né? Porque ele se impõe basicamente sobre crianças das famílias pobres. E daí talvez esteja uma das maiores perversidades e violências que tendem a produzir e reproduzir os sistemas de exclusão e desigualdade social no país. Estamos apresentando o trabalho infantil doméstico, a exploração dentro da própria casa. Voltamos a apresentar a série de reportagens especiais Trabalho Infantil Doméstico, a exploração dentro da própria casa. Madalena acorda cedo. Às 6h30 da manhã, o alarme do celular avisa. Está na hora de parar de sonhar e cumprir sua jornada diária. Ela se arruma, toma café e vai para o ponto de ônibus. A escola fica longe do bairro. No colégio, Madalena, que tem 13 anos, é uma aluna mediana. Diz que não gosta de estudar, mas se aventura pelo mundo do conhecimento porque tem um sonho: ser advogada. O alarme soa novamente. Desta vez, é o sinal da escola avisando que é hora de voltar para casa. Todo dia ela chega e esquenta o almoço, senão nem ela, nem o irmão de 8 anos comem. Geralmente, ela espera a comida baixar para poder começar o serviço de casa, mas hoje tem roupa para lavar e isso demora. Enquanto a roupa bate,
Madalena aproveita para fazer o resto do serviço da casa. Quando vai estender a roupa, já são 4:30 da tarde. É melhor correr porque vai passar um filme super legal na TV. Ainda dá tempo de assistir um pouco, mas logo que o filme termina, é hora de preparar o jantar. No emprego antigo, a mãe de Madalena chegava mais cedo e cozinhava. Agora, essa tarefa ficou para a menina. E logo hoje, ela esqueceu de descongelar a carne. Madalena é chamada de distraída e leva uma bronca. Não é de hoje que está deixando o serviço para trás. Engole esse choro, menina. Ainda tem que estudar para a prova de amanhã. Antes de deitar, a mãe avisa que não é para dormir tarde. Afinal, ela acorda cedo no outro dia. Madalena balança a cabeça e prefere mesmo ir dormir, já que não estava entendendo muita coisa. Deita e logo dorme. O cansaço é a melhor cantiga de ninar. É hora de sonhar, menina, porque amanhã começa tudo outra vez. Madalena é uma personagem fictícia, mas foi baseada em relatos que estão na internet, nas revistas, no lar e na história de muitas pessoas. Madalena poderia ser um menino, mas foi desenhada como menina por um motivo. Mais de 90% da situação de trabalho infantil doméstico está deslocada para as meninas, sob o argumento de que elas são mais responsáveis que eles, como explica o pesquisador André Viana Custódio. Essa perversa construção social que coloca sobre as mulheres, e especialmente sobre as meninas, a responsabilidade de cuidado com o ambiente doméstico. Nas meninas, com a responsabilidade prioritária de ser, já desde muito cedo, socializada no conjunto de responsabilidades das tarefas domésticas. A ideia de que lavar louça é tarefa para a menina, limpar a casa é tarefa para a menina, ou seja, essas desigualdades da condição de gênero. Além da questão cultural e de gênero, existem também outras causas para o trabalho infantil doméstico no próprio lar. André Viana Custódio, pós-doutor em Direito, e Isa Maria de Oliveira, secretária do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, listam outros fatores causadores dessa situação. A baixa ou a nenhuma escolarização dos adultos dessas famílias que têm trabalho infantil. Eles não conhecem direitos, eles não conhecem a legislação. E você tem também a questão da baixa qualidade do ensino. As famílias não veem na escola um projeto de vida para as suas crianças, porque elas vão lá, frequentam 1, 2, 3 anos, não aprendem, repetem, o professor falta, a escola é de baixíssima qualidade. Sobre as causas do trabalho infantil, eu identificaria 3 grandes causas. A primeira delas são as causas econômicas. Nós olhamos para os dados estatísticos e vai ver que o trabalho infantil doméstico ele afeta praticamente famílias com um baixíssimo nível de renda familiar. Segundo grande fator determinante são esses fatores culturais que nós já comentamos. A terceira causa frequente é a ausência ou a insuficiência de políticas sociais públicas. Da falta de alternativas, os pais acabam recorrendo a um trabalho infantil doméstico como uma forma de ocupação das crianças. O psicólogo e pesquisador Herculano Campos explica que a saída da mulher para o mercado de trabalho também tem impacto na existência, ou não, da situação de trabalho infantil na própria casa. O cuidado dos filhos e da casa, que antes era atribuído à mãe, passa a ser responsabilidade das crianças e adolescentes da casa. Muitas vezes, os pais saem para trabalhar e deixam as tarefas com a criança. Então, veja, existe um trabalho produtivo, que é o trabalho da mãe, que está por trás da exploração da criança. Ou seja, a criança é explorada para justificar o salário da mãe. O trabalho infantil doméstico é ser obrigado a se virar e ser gente grande antes da hora. As causas para isso acontecer são as mais diversas: pobreza, falta de políticas públicas, baixa qualidade de ensino, saída da mulher para o mercado de trabalho, reprodução de discursos sociais ou de gênero. Diante disso, é preciso perguntar: quais as consequências disso? E se muitas são as causas para o trabalho infantil doméstico, as consequências para a formação das crianças e adolescentes também são. Na próxima reportagem desta série especial, você confere o que os especialistas dizem sobre o impacto do trabalho precoce. Termina agora a segunda reportagem especial da série Trabalho Infantil Doméstico, a exploração dentro da própria casa. A produção é da acadêmica Thaís Nakakura, do 4º ano de jornalismo da Unicesumar, orientada pelo professor Vinícius Dorme.